Olá pessoal, tudo bem? Então estou aqui para gravar os nossos dois exemplos que ficaram, né, que eu fiquei de gravar para vocês, né, com as explicações, devidas explicações, né? Lá na live fiz usando o GeoGebra, né, para economizar um pouco de tempo, para falar mais sobre a questão da interpretação, né, da situação problema, né, e agora a gente foca mais na resolução, pensando na álgebra, beleza? Então vamos lá. Então, nós fizemos uma live e eu fiquei devendo dois exemplos, né? Aquele do álcool lá, do álcool e da gasolina, e já está o sistema montado, né? Não vou explicar aqui, quem quiser não viu ainda, eu expliquei lá na live, mas a interpretação matemática desse problema 3 aqui é esse sisteminha de equações aqui, duas equações e duas incógnitas. Então, eu vou resolver isso aqui utilizando a técnica lá, conforme o nosso material. Mas antes disso, para poder resolver, a gente tem que saber de três coisinhas aqui, tá? Então, e eu explico que depois na resolução o que é PA e PC, tá? E N. Então, quando PA igual a PC e Q é igual a N, então a gente diz que o sistema é possível e determinado, tem uma única solução, tá? Quando PA é igual a PC, mas é diferente de N, então a gente diz que é um sistema possível, mas indeterminado, com infinitas soluções. E quando PA é diferente de PC, a gente diz que o sistema é impossível, tá? Professor, o que é isso? Pessoal, isso tem nas aulas conceituais, tem no livro, e na medida que eu vou falando sobre o exemplo, eu volto e retorno isso aqui. Então vamos lá. Nós temos um sistema aqui, eu vou resolver. Claro que esse sistema é muito fácil de resolver, né? Basta multiplicar por menos 60 e cancelar ali embaixo, é bem direto, mas eu vou aproveitar esse exemplo aqui para explorar o conteúdo da matéria. Então vamos lá. Eu só escrevi aqui um x mais um y para mostrar que os coeficientes, se não tem nada, significa que são iguais a 1, tá ok? Bom, agora a partir daqui eu vou montar uma matriz chamada de matriz ampliada, a partir dos coeficientes e dos termos independentes, que é o 1 e 0,75. Então aqui eu montei uma matriz, né, com os coeficientes numéricos e termos independentes, e agora eu vou escalonar ela, tá? Vou deixar ele na forma escada. Então o objetivo é fazer com que o primeiro termo seja 1, e se ele for 1, acima e abaixo dele tem que ser 0, tá? Aí que está. Então vamos lá, o primeiro termo aqui da primeira linha ele é igual a 1, beleza. Abaixo dele tem 0? Não, tem 0,60. Então eu vou multiplicar a primeira linha por menos 0,60 e somar com a segunda, tá? Só que eu tenho que fazer isso com todo mundo. Todo mundo eu vou multiplicar por menos 0,60 e somar com a de baixo. Essa também, 0,60 negativo, vai dar 0,20. E essa também multiplico por menos 0,60 e somo com essa de baixo. Vai dar menos 0,15, eu acho. Não, 0,15 positivo. Então eu já fiz essas contas aqui, tá? E apareceu aqui. Bom, vamos verificar se ele está na forma escada. Primeiro, olha a primeira linha, primeiro número não nulo é 1, beleza. Vamos para a próxima linha. Segunda linha é 0, não tem problema. Aí o primeiro número não nulo é 0,20. Opa, não pode, ele tem que ser 1. Então, para esse 0,20 virar 1, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 1 sobre 20, é 0,20, ou dividir todo mundo, a segunda linha inteira, por 0,20. Por quê? Um número dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, eu vou dividir todo mundo aqui da segunda linha por 0,20. O primeiro, como é 0, então 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0, então eu vou ignorar. Então, dividir todo mundo por 0,20, vai cancelar aqui, vai dar 1, e aqui simplificando, acho que vai dar 15 sobre 20, vai dar 15 por 20, 3 quartos, eu acho. Tá? Então, simplifiquei ali, né? Agora, perceba o seguinte, eu tenho aqui 1 aqui, aí o primeiro número é 1, abaixo é 0. Vou para a segunda linha. O primeiro número da nulo é 1. Tá? Acima dele e abaixo todo mundo é 0. Abaixo não tem ninguém, mas acima tem 1. Então eu consigo anular esse 1 a partir deste 1. Então eu multiplico a segunda linha por menos 1 e somo com a primeira. Tá? Então, mas tem que fazer isso com todo mundo. Tá? Multiplico depois por menos 1, 3 quartos, somo com 1 inteiro que vai dar 4 quartos, se eu não me engano. Tá? Então, aqui multipliquei por menos 1 e somei com a de cima, 0 aqui. Aí multipliquei por menos 1 e somei com a de cima, deu 4 quartos, 1 quarto, né? Beleza. Agora vamos lá para ver. Então, primeiro número não nulo na primeira linha é 1, ok, vou para essa linha de baixo. Apareceu um 0, não tem problema. Primeiro não nulo, número não nulo é 1, opa, perfeito. E acima e abaixo todo mundo é 0? Opa, acima é 0, embaixo não tem ninguém, acabou. Então ele está na forma escada, tá? Agora a gente vai ver PA. Quem que é PA, PC e N. PA é o número, é o posto da matriz ampliada. Então eu vou olhar a matriz inteira e ver quantas linhas não nulas eu tenho. A primeira, né? Ou seja, o que é uma linha nula? Linha nula é quando todo mundo é 0.
né? No caso aqui, eu tenho alguma linha não nula? Não, nenhuma. Então eu tenho duas linhas não nulas, tá? Então PA é igual a 2. Eu tenho uma linha não nula e duas linhas não nulas, logo PA é 2. É igual a 2. Agora eu vou olhar a matriz dos coeficientes, a matriz menor, tá? Então olhando a matriz menor, eu tenho aqui quantas linhas não nulas, né? Então a primeira linha não nula, né? Se fosse nula seria todo zero. Então tem uma linha não nula e duas linhas não nulas. Então PC posto da matriz dos coeficientes é 2. E quando a gente observa que PA é igual a PC, os dois valem 2, então a gente já pode garantir que o sistema tem solução. Eu só não sei se é possível indeterminado ou possível e determinado, tá? Então, PA igual a PC já garante o sistema ter solução. Não sei se é infinitas ou única. Mas, quem vai dizer isso é o N. O N é o número de incógnitas. Eu tenho X e Y. Então, N é igual a 2. Então, como eu tenho X e Y, duas incógnitas, eu tenho que PA igual a PC igual a N. Então, nesse caso, o sistema é possível e determinado. Tem uma única solução. Então, PA igual a PC igual a N. Então, temos SPD, tá? Cuja solução é única. E daí, nós voltamos, claro, isso aqui já daria para escrever direto, para quem já conhece, mas partindo, para utilizar a regra, então a gente parte do último sistema, perdão, da última matriz, que já está na forma escada, e reescrevemos o sistema, tá? Da forma ao contrário que nós fizemos lá no início. Então, a partir da matriz, eu vou montar o sistema. Tá? Então, 1x mais 0y é igual a 1 quarto, 0x mais 1y é igual a 3 quartos. Está aqui. Ora, mais uma vez x é x e 0 vezes y é 0, some. Da mesma forma que 0x vai embora, sobra, e 1 vezes y vai dar y. Então, multiplicando ali, eu tenho que x é igual a 1 quarto e y é igual a 3 quartos. Portanto, o conjunto de solução é 1 quarto na abscissa e 3 quartos na ordenada. Né? Lembrando que era um probleminha, né? Uma situação problema em que 1 quarto ou 0,25, né? Em número decimais, corresponde à quantidade de álcool, né? E 3 quartos, né? Ou 0,75 corresponde à quantidade de gasolina lá naquele 1 litro que tinha lá. Somando 1 quarto mais 3 quartos vai dar 1 inteiro, né? Beleza? Bom, então vamos na sequência aqui, pessoal. Exemplo 5, né? Então, é aquele dos jogadores que marcaram 14, 13 e 12 gols. Eu quero saber a quantidade de jogadores que foram premiados, né? Então eu quero, na verdade, saber quanto que é x mais y mais z, né? Só que eu não sei quantos marcaram 12, quantos marcaram 13 e quantos marcaram 14 gols. Então vamos lá, nós obtivemos o sistema que está aqui e vamos resolvê-lo. Então aqui eu vou montar a matriz ampliada, 12, 13, né? 115, 0, porque é 0x, 1, 1 e 5. E agora aqui, esse primeiro número, ele é 12, tá? Eu tenho que transformá-lo no número 1. Então, para tanto, vou dividir todo mundo da primeira linha por 12, ou multiplicar por um 12avos, que é equivalente. Então, dividindo todo mundo por 12, vai aparecer isso aqui. Aí, 12 dividido por 12 vai dar 1, ok? Então, 12 por 12 vai dar 1. Então, apareceu 1. Então, o primeiro número não nulo tem que ser 1. Ótimo, antes era 12, agora vale 1. 12 por 12 vai dar 1. Beleza, então vou para a segunda linha. Vou para a segunda linha, primeiro número não nulo. Primeiro número é 0, perfeito. O primeiro número não nulo é 1, perfeito. Agora eu olho para cima. Acima dele é 0? Não. Ele é o pivô aqui, tá? Então, como acima dele não é 0, eu vou dar um jeito de sumir com isso aqui. E como que esse número faz sumir isso aqui? Então, eu multiplico 1 por menos 13 dozeavos, que é esse número com sinal trocado. E somo, vai zerar. Só que eu tenho que fazer a mesma coisa, menos 13 avos vezes 1 e somar com esse, menos 13 avos vezes 5 e somar com isso aqui. Então a pior coisa que tem, na minha opinião, de fazer escalonamento ou obter matriz inversa, que é bem semelhante, é fazer essas contas que envolvem fração aqui. Ok? Então tá, vou multiplicar a segunda linha por menos 13 dozeavos e somar com a primeira. Tá? Aqui como é vezes 0, então vai manter 1 aqui. Beleza? Aí eu fiz as contas. Aí eu vou aproveitar e dar uma pausa aqui e vou mostrar no GeoGebra. Olha só que uma coisa bem bacana que o GeoGebra faz. Eu vou pegar aqui e multiplicar essa linha, por exemplo, por menos 13 dozeavos e somar com a de cima. Essa era fácil porque o denominador é o mesmo. Mas olha só que legal que o GeoGebra pode fazer aqui para nós. Então, eu quero multiplicar a segunda linha por menos 13 dozeavos e somar com essa linha de cima, que envolve fração. Tá? Apesar daqui dos denominadores serem iguais, vocês vão ver que legal que é. Como que ele dá a resposta. Então, abri o GeoGebra aqui, vou vir aqui em exibir, então abri o GeoGebra, exibir, cálculo simbólico CAS. Cliquei, ele abre essa janelinha aqui, tá? Eu não vou precisar do gráfico nem da janela de álgebra, eu vou deixar só essa janela que a gente chama de CAS, tá?
Então essa janelinha aqui a gente pode fazer operações e ele dá a resposta em forma fracionária. Então eu vou pegar aqui menos 13 dozeavos e somar com mais 14 dozeavos. E vou dar um Enter. Olha lá, ele dá a resposta em forma de fração, 1 dozeavos. Então, se o denominador fosse indiferente, vou mudar aqui, só para ficar um pouquinho mais divertido. Olha só, ele dá em forma de fração. Isso que é bacana, né? Bom, então não preciso dele, eu já sei quanto que dá. Já fiz, na verdade, eu só quis mostrar para vocês que existe uma janela que se chama CAS, ou CAS, que ele dá a resposta em forma fracionária. Opa! Então voltamos para o nosso problema. Então multiplica a segunda linha por menos 3 dozeavos e soma com o de cima, beleza? E agora eu obtive essa matriz. Bom, primeiro número não nulo é 1, ok? Olha para baixo, só tem um 0, beleza. Primeiro número não nulo é 1, opa, acima e abaixo é 0, beleza, acabou. Não tem mais ninguém aqui para eu ver. A gente tem que sempre olhar o primeiro número, tem que ser 1, e acima e abaixo ser 1. Olha, eu vou para a segunda linha, primeiro não nulo é 1, então acima e abaixo tem que ser 0. Acabou, não tem terceira linha para vasculhar, para analisar. Agora, então, já está na forma escada. Eu tenho que dizer quem que é o PA, PC e o N. Ok? PA eu olho para a matriz grande, ou seja, quantas linhas não nulas eu tenho? 1, 2. PC, agora eu vou olhar para a matriz menor, que vai ser a mesma coisa. PC, que é o posto dos coeficientes, 2 também. Então, como esses dois valores são iguais, então o sistema tem solução. Tá? Mais o N, que é o número de incógnitas, eu tenho x, y, z. Então, n é igual a 3, então x, y, z. Então, o sistema é possível, mas indeterminado. Portanto, tem infinitas soluções. E como que é a cara das soluções? Tá? Aí tem o tal do grau de liberdade. Né? Se eu pegar aqui e fazer o n menos p, ou seja, n menos o p, qualquer um desses p, vai dar o grau de liberdade. Então, fazendo n, que é 3, tira p, que é 2, vai ser 1. Vai ser igual a 1. Então, o que é esse 1? O 1 é a cara vai ser a forma com que nós vamos representar o sistema solução, o conjunto solução. Como o número deu 1, então a resposta vai ficar em função de uma única variável. No caso aqui, a gente sempre quando opta aqui, tenta usar o z, né? Se tem x, y, z, né? Como só vai ter uma incógnita, que é o grau de liberdade, deixa tudo em função de z. Tá? Mas isso aí sai naturalmente, quer ver? Então tá, eu sei que o grau de liberdade é 1, ou seja, vai ficar em função de uma única variável. Daí a gente olha para a matriz, a última matriz, e reescreve o sistema. Então, partindo da última matriz, reescrevemos o sistema, vai ficar 1x mais 0y mais 1 dozeavo vezes z, e 0x mais 1y mais 1z igual a 5. Eu já coloquei aqui na forma aqui, mais simplificada, né? E daí aqui a gente vai isolar o x e isolar o y. Tudo vai ficar em função de z. Então, x igual a 25 sextos menos z sobre 12, y igual a 5 menos z, né? Então, portanto, o conjunto de solução é a abscissa, que é x, é tudo isso aqui, a y, que é a ordenada, é tudo isso aqui, e o z é o próprio z. Ok? Então, é o que o GeoGebra deu de solução para nós, não sei se vocês se lembram. Tá? Então, aqui era a resposta do GeoGebra. Aí, aqui eu já achei o MMC, tá? E fiz as continhas para facilitar o cálculo mental. Ok? E daí, pessoal, lembra que z, se fosse um sistema normal, então x, y, z seriam números reais, né? Mas no nosso caso aqui a gente tem uma peculiaridade que a gente está trabalhando com números inteiros, né? Positivos ainda, né? Então, o z não é qualquer um, né? Se fosse em condições normais, seria z infinitos valores. Mas z só pode ser 0, 1, 2, 3, 4 e no máximo 5, tá? E na verdade 0 não pode, né? Porque teve gente que marcou 12 gols e z não, marcou 14. Então não pode ser 5 também, porque o y é a quantidade de jogadores que marcaram 13. Então vai de 1 até 4. Aí eu já marquei a tabela aqui, tá? Então, substituindo z por 1, aí a gente obtém y e x, só que deu 4 número quebrado, então não vale. Se z for 2, foi o que nós obtivemos lá na resolução, 3 números inteiros. Se z for 3, aí já fiz a continha aqui, ó, deu número quebrado, não pode ter 3.9 jogadores. Se z for 4, também deu número quebrado, então a gente sabe que a gente tem um número inteiro de jogadores. Então, aqui não tem muito o que discutir, esse é o conjunto de solução. 2 jogadores, 3 jogadores e 4 jogadores que marcaram aqueles gols lá que nós vimos, ok? Então, portanto, nós temos 3 mais 2 mais 4, que é igual a 9 premiados. Então, 9 jogadores foram premiados, né, somando o total de jogadores que marcaram 13, outro 12 e outro 14 gols.
beleza? E para fechar, eu vou fazer uma coisa aqui bem bacana, tá? Para fechar aqui, uma curiosidade, tá? Vou voltar aqui no GeoGebra e fechei o GeoGebra. E o que eu vou mostrar para vocês? Ó, então veja bem, eu tenho duas equações. Vocês lembram lá duas equações? Espera ele carregar aqui. E eu vou mostrar a interpretação geométrica, tá? Mas eu vou explicar melhor porque se fosse um problema normal de álgebra, 12x mais 13y, 13y mais 14z igual a 115, se não me engano, vou dar um Enter. Aí eu vou colocar 0x mais 1y, ou y apenas, mais z igual a 5, que era a segunda equação. Então tá, temos duas equações aqui. Eu quero observar o que acontece na terceira dimensão, que eu estou trabalhando com equações de três incógnitas, né? Então o gráfico delas corresponde a um plano, né? Para cada um é um plano. Olha aqui, então, deixa eu maximizar aqui. Eu tenho aqui, né, dois planos e vamos observar a interseção desses dois planos. Então eu vou aqui embaixo escrever interseção e já vai dar a opção. Eu quero entre dois objetos. Quais objetos? EQ1 e EQ2. Vou dar um Enter. Então perceba que eu tenho dois planos e a interseção são os pontos dessa reta. Então todo e qualquer ponto que está sobre essa reta é uma solução do nosso sistema. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, tá? Por cima. Olha só. Então eu vou mexer nele. Qualquer ponto que está aqui, ele é conjunto, satisfaz as duas equações, tanto da equação de um plano quanto da outra, tá? Então existem infinitas soluções se x, y, z fossem, como posso dizer, todos os números reais, tá? Então, um sistema normal seria infinitas soluções cuja interseção é uma reta. Mas para o nosso caso particular, só lembrar o valor que deu aqui, tá? O que significa números positivos para x, y, z? Então, os números em que x, y e z são positivos é o primeiro octante que está aqui, onde está esse pontinho aqui. Tá? Para qualquer outro lugar que eu me mover, outro octante, alguém vai ser negativo, né? Ou pelo menos 2, ou os 3, né? Mas a única região do espaço em que todos são positivos é o primeiro octante, onde eu coloquei o ponto A aqui. Tá? Se vocês observarem o y, o vermelhinho aqui, para cá é positivo, no verdinho para cá é positivo e para cima é positivo. Então todos os pontos nesse octante primeiro são os pontos em que x, y e z são positivos. Olha, professor, mas você falou que só tinha uma única solução. Quando a gente está trabalhando agora com números inteiros, então a gente, na verdade, não é a reta, são pontos sobre a reta. Então existem infinitos pontos sobre a reta. Mas que estão nesse octante, existe um único ponto que está nesse octante positivo, cujos três valores, abscissa ordenada e altura, correspondem a um número inteiro. Então só existe um único ponto aqui, né, cuja abscissa ordenada, consegui, e a altura é um número inteiro, que é esse ponto aqui, cujo x é igual a 4, o y é igual a 3 e o z é igual a 2, né? 4, 3, 2. Aqui a gente fez, acho que é o contrário, 4, 3, 2. Então, existe um único, como eu estou comentando, um problema que envolve números inteiros positivos, existe um único ponto no primeiro octante, cujos três valores são, as três coordenadas correspondem a um número inteiro e positivo. Belezinha, pessoal? Isso aqui foi mais curiosidade. Abraço a todos, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.